E aí, pessoal? Bora conversar sobre um tema que, olha, despenca em concurso. Hoje a gente vai destrinchar, vai esquematizar, ponto a ponto, a lei de abuso de autoridade. Preparamos um material focado para clarear as ideias e, claro, garantir aqueles pontos preciosos na prova. A pergunta na tela é essa: todo mundo pronto para gabaritar esse tema? O nosso objetivo aqui é exatamente esse: é sair deste nosso papo com a matéria na ponta da língua, com os pontos mais cobrados bem fixados na mente. Então, vamos mergulhar nisso e organizar o conhecimento para não cair em nenhuma pegadinha. Bom, este aqui é o nosso mapa, o nosso roteiro de estudo. A gente começa entendendo o que define o abuso. Depois, a gente vê quem comete e como a justiça age. Na sequência, vamos analisar os efeitos da condenação, passar por algumas condutas criminosas-chave e, para fechar com tudo, aquela revisão final para fixar o essencial. Vamos seguir essa estrutura para construir o raciocínio passo a passo. Tudo começa aqui, na definição do crime. Entender bem o artigo 1º é como construir o alicerce de uma casa. É a fundação para compreender toda a lei. Sem essa base bem sólida, o resto fica meio bambo. A lei é bem direta ao ponto. O crime acontece quando um agente público, claro, no exercício das suas funções, usa o poder que o cargo lhe dá e vai além da conta. Ele abusa desse poder. Mas atenção, não é qualquer ato que já vira crime. Tem um detalhe fundamental, que é o coração da lei. E aqui está o pulo do gato, aquele ponto que as bancas adoram cobrar. Para o crime existir, não basta a ação. É preciso que o agente tenha uma dessas finalidades específicas. É o que o direito chama de dolo específico. Ele precisa agir com a intenção de prejudicar alguém, ou de se beneficiar, ou beneficiar um amigo, ou simplesmente por mero capricho, por satisfação pessoal. Se não tiver uma dessas intenções, não tem crime. Isso tem que estar na ponta da língua. Agora atenção máxima aqui, porque essa é uma das maiores pegadinhas de prova. A lei protege a atividade intelectual do agente. O que isso quer dizer? Se a conduta foi baseada numa interpretação razoável da lei, mesmo que lá na frente essa interpretação se mostre errada, não há crime de abuso de autoridade. Cuidado para não escorregar nesse ponto, porque ele é muito, muito cobrado. Ok, já entendemos o que é o crime e a importância da intenção. Agora a pergunta é: quem pode cometer esse crime? E depois que ele acontece, como o sistema de justiça reage? Vamos ver agora os sujeitos e a ação penal. O conceito de agente público aqui é super amplo, e é isso que precisa ficar claro. Não importa se a pessoa tem um vínculo permanente com o Estado ou se é só temporário, se recebe salário ou não, se está exercendo uma função pública, pode ser autor do crime de abuso de autoridade. A lista aí na tela mostra bem como o leque é aberto. E como se processa esse crime? A ação penal é pública incondicionada. Traduzindo, o Ministério Público tem o dever de agir, não depende da vontade da vítima. O interesse de punir é da sociedade como um todo. A lei até prevê uma exceçãozinha de ação privada subsidiária, mas a regra geral, o que cai em prova, é essa: a ação é pública e incondicionada. Ponto crucial. Certo, já passamos pela definição, por quem comete e pela ação penal. E se houver uma condenação, quais são as consequências para o agente público? Agora a gente entra num dos tópicos mais importantes para a prova. Fique de olho. A lei traz 3 efeitos principais. O primeiro é a obrigação de reparar o dano, de indenizar a vítima. Os outros 2 são mais pesados e batem direto na carreira do agente. Ainda a habilitação para exercer função pública por um período de 1 a 5 anos e a perda do cargo, do mandato ou da função de vez. E aqui vem a pergunta de R$1 milhão, aquela que derruba muita gente boa em concurso. A perda do cargo e a inabilitação, elas acontecem automaticamente assim que sai a condenação? Pensa bem aí. A resposta é um sonoro não, e saber disso é fundamental. Esses efeitos mais graves não são automáticos e pode ter certeza que a banca vai tentar de tudo para fazer parecer que são. Então, o ponto é este. Para rolar a inabilitação ou a perda do cargo, 2 condições obrigatórias precisam acontecer. Primeiro, o agente tem que ser reincidente específico em crime de abuso de autoridade. E segundo, o juiz precisa declarar esses efeitos lá na sentença de forma expressa e explicando por quê. Lembrem-se, as 2 condições juntas. Agora que a gente já domina a parte geral da lei, vamos ver como ela se aplica na prática. A lei traz um catálogo de condutas que são consideradas crime. Vamos analisar alguns exemplos essenciais para a coisa ficar mais concreta. Este quadro resume alguns dos crimes mais emblemáticos. Por exemplo,
decretar uma prisão que é claramente ilegal. Ou invadir uma casa sem mandado, fora das regras. Impedir que o preso converse reservadamente com o advogado dele. Ou até mesmo aquela autoridade que vai para a imprensa e aponta o culpado antes de a investigação acabar. Todos são exemplos concretos de abuso de autoridade que estão lá na lei. É importante ter uma noção dessas condutas. Chegamos na reta final. É hora de consolidar tudo o que a gente viu. Essa é a nossa revisão relâmpago, com os pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum na hora de marcar o X no lugar certo. Então vamos lá, para fechar. Lembre-se sempre do dolo específico, aquelas 3 finalidades. Tenha em mente que divergência de interpretação da lei não é crime. Grave que a ação penal é pública e incondicionada. E o mais importante, os efeitos de perda do cargo e inabilitação não são automáticos, dependem de reincidência e de motivação na sentença. Por fim, as punições nas áreas civil e administrativa correm de forma independente da criminal. Com isso, a estrutura da lei está montada. E para encerrar, fica a reflexão. Essa lei estabelece limites claros para o exercício do poder pelo Estado, protegendo o cidadão. Mas a existência da lei por si só é o bastante para assegurar que esses limites serão sempre respeitados? Uma questão que vai além do concurso e nos convida a pensar sobre nosso papel na sociedade. Ótimos estudos!